Olá, pessoal. Eu sou a Marli Gomes, pesquisadora, psicóloga, ecoterapeuta e mãe atípica. Estamos aqui hoje com o 6º episódio do podcast Autismo na Real. Essa série de podcast é fruto da minha pesquisa de mestrado em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de Minas Gerais, cujo tema é a inclusão do aluno autista na educação profissional e tecnológica, desafios e perspectivas. Neste 4º episódio, intitulado Integração Sensorial no Autismo, iremos receber aqui a Lécia Neves Celestino. Ela é terapeuta ocupacional com certificação internacional em integração sensorial de EIRES. Sua prática clínica se baseia no atendimento de crianças e adolescentes, sendo a maior parte pessoas autistas. Lécia, minha querida, seja bem-vinda. No primeiro episódio, Lécia, tivemos como convidado um jovem autista, o Marcos Petri. Ele evidencia as questões sensoriais como um grande desafio no dia a dia, enfatizando a dificuldade em absorver tantos estímulos ao mesmo tempo. Lécia, eu gostaria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre o que é a integração sensorial e quais os impactos que a desordem sensorial pode trazer nas atividades da vida diária e na aprendizagem das pessoas autistas. Fique à vontade, querida. Obrigada, Marli. Primeiramente, queria agradecê-la por esse convite, né? Esse convite muito especial aí, esse momento muito legal que você está vivendo. E eu sou terapeuta ocupacional, né, e profissional de educação física também. Eu tenho especialização voltada para o TEA e a integração e a certificação internacional de integração sensorial. Que no Brasil, quem pode fazer seria nós, terapeutas ocupacionais. Eu trabalho desde 2017 com integração sensorial e aí tem um percurso aí, né? Bom, vamos falar então um pouquinho, né, sobre a integração sensorial e como que ela impacta, né, nas atividades de vida diária, na aprendizagem de alunos, né, dos alunos. Ok? Bom, a integração sensorial, eu posso falar que ela é como se ela fosse, ela é um processo neurobiológico que promove a capacidade de processar, organizar, interpretar sensações e responder de maneiras apropriadas. Então, tem muitos sistemas sensoriais ali, então eu tenho que interpretar toda a informação que está chegando. E quando eu falo interpretar, é meu sistema nervoso central que interpreta todos os sistemas, as sensações que estão chegando nos meus sistemas sensoriais. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dos sistemas sensoriais e como que ele impacta nas atividades de vida diária. Ok. Tá bom? Bom, essas sensações, né, assim, eu tenho que responder de maneira apropriada no ambiente. Então, como que eu faço isso? A integração sensorial, ela permite que os sistemas, eles forneçam informações acerca das condições físicas do corpo e do ambiente, possibilitando o aluno, a criança, experimentar o corpo e as ações nas atividades do dia a dia. Tá? Bom, e o que seria esse processamento sensorial? O processamento sensorial, ele é a maneira como o sistema ele administra a informação sensorial, incluindo o registro, que é a detecção. Aí a gente tem a modulação, que seria o ajuste e organização das reações, e nós temos a discriminação, que seria a percepção de detalhes do estímulo sensorial e respostas comportamentais a esse input que está chegando ali no sistema sensorial, tá? Tornando possível esse sujeito agir e interagir com o ambiente. Quando eu tenho alguma disfunção dessa integração sensorial, que é uma desordem, na qual a informação sensorial não é integrada, pode ocorrer, né, não é integrada, organizada adequadamente no cérebro, pode produzir vários graus de problemas no desenvolvimento, nesse processamento da informação, no comportamento e na aprendizagem, tanto motora quanto conceitual. Ótimo.
Tá? Então, quando ele fala, né, dessa questão, que essa dificuldade de integrar todas essas informações chegando de todos os sistemas sensoriais, né, para pessoas típicas e atípicas, né, é diferente. Né? Então, no cérebro, por exemplo, de uma criança autista, geralmente indivíduos com transtorno do espectro autista, até 95% eles têm disfunção de integração sensorial. Uhum. Ou seja, a grande parte, né? A grande parte. Pessoas típicas têm de 10% a 15%, sim. E aí outras com outras deficiências também pode chegar a 95%. Sim. Tá? E por que acontece isso muito no TEA? Porque nós vamos falar de uma questão voltada para poda neural. Sim. Como que funciona isso no cérebro do autista? Né? Como que seria essa poda neural? A poda neural, ela é um processo fisiológico geneticamente programado. Você tem uma programação que ela vai ocorrer. Ela começa aos 2 anos, né? Em que o cérebro ele faz a limpeza, vamos dizer assim, onde ele descarta neurônios e conexões que não são utilizadas, né? Ao mesmo tempo em que ele vai fortalecer as conexões mais utilizadas. Na questão do TEA, ocorre de forma ineficiente a poda neural, ou irregular, podendo gerar um excesso de conexões. Por isso que é a dificuldade de integrar as informações, tá? E aí, o que pode acontecer? Aí pode acarretar um cérebro mais organizado, hiperexcitado, até mesmo eliminar conexões que já estão não fortalecidas, tá? Que podem levar a perda de habilidades já adquiridas. Que muita mãe, às vezes, chega para mim e fala assim, mas ele já tinha essa habilidade e agora ele não apresenta mais. Ele começou a falar e de repente parou. De repente não fala mais. Falar do autismo regressivo, né? Isso. Tinha algumas habilidades e aí com 2 anos foi perdendo aquelas habilidades por causa dessa primeira poda neural, né? Então, esse processamento neurológico, ele é totalmente diferente, né, Alessia? Sim, por causa dessa questão, desse funcionamento desse cérebro. Sim. Né? E de como que essa poda neural ela acontece. E aí, determinados estímulos ficam muito intensos para eles, né? Igual o Marcos dando um exemplo, né? Imagina, ele dando um exemplo dele, né? Quando ele tá fazendo... Eu estou dando um exemplo do Marcos, porque ele relata isso no primeiro episódio, né? Então, ele está lá fazendo uma palestra. Ele está recebendo vários estímulos ali naquele ambiente. As luzes fortes, as pessoas conversando, um perfume, né? Vários cheiros diferentes. Então, o cérebro dele fica sobrecarregado. É como se fosse um tráfego congestionado que não tem fluidez, né? E aí, ele precisa de algo para ele se autorregular, que no caso dele é o movimento com o corpo. Ele fala, Alessia, é muito legal, se eu não estiver aqui no palco me balançando o meu corpo, eu não consigo fazer a palestra. Por causa desse excesso de estímulo que o cérebro dele tem a dificuldade de processar, né? Sim, e aí é um meio, né, que ele consegue se organizar, né, se autorregular para poder não perceber, né, todas as informações que estão chegando, porque na integração sensorial, né, tá chegando todas as informações, né, tá ali ocorrendo o processamento. Aí o que acontece? Eu tenho que dar uma resposta adaptativa, pode ser que a gente está conversando aqui e tenha um ruído ali. Então, eu consigo prestar atenção em você, porque o meu cérebro já vai processar essa informação que está chegando aqui, essa importância que tem que prestar atenção em você, e o que tiver, né, a mais aqui, eu consigo processar, para organizar, para estar aqui, olhar para você, organizar com você. E não o ruído que está. Então, para eles é mais difícil. Por quê? Porque, às vezes, pode acontecer de forma ineficiente, né? As informações vão chegando, porque aí nós vamos falar um pouquinho desse transtorno de processamento sensorial.
né? Quando ele fala isso, que ele tem que se organizar, ou uma criança tem que colocar um abafador, ou, né, ou uma criança ela tem que colocar um cobertor ponderado para conseguir dormir, para fazer higienização do sono, ou uma criança, ou o indivíduo ele tem que fazer alguma estereotipia para poder se organizar, né? Assim, nós vamos falar um pouquinho desses transtornos que tem, né? Porque cada sistema sensorial, né, tem um transtorno específico e como que ele vai impactar, seja na vida, né, nas atividades de vida diária desse sujeito, ou nas atividades de vida escolar, né? Qual o papel ocupacional, né, qual o desempenho ocupacional que esse sujeito ele desenvolve, como que isso impacta. Né? Então, existem estratégias voltadas, existe a terapia de integração sensorial voltada para, né, detectar, né, que tipo de transtorno é esse, de onde que vem, e por que está chegando. Sim. Entendeu? E aí, parece que é uma coisa simples, mas como eu falei, que é um processo neurobiológico, então você estuda muito filosofia, neurologia, você tem que entender muito para você conseguir saber de onde está vindo e quais abordagem é a integração sensorial, mas qual atividade, né, você vai ali prescrever junto com esse sujeito que vai ajudá-lo naquela questão que seria essa disfunção sensorial. Ótimo, Alessia. E aí a gente fica pensando muito, né, assim, nas escolas, né, nos institutos federais, a gente tem iniciativas tão interessantes, Alessia, que iniciaram ano passado, em 2024, que são as salas de acomodações sensoriais, né? Que tem que algumas salas têm. A gente tem o Instituto Federal da Paraíba, que inaugurou uma sala de autorregulação emocional para os alunos neurodivergentes, né? Não são só alunos autistas, mas são alunos com transtorno com déficit de atenção e hiperatividade, ou seja, alunos que necessitam, né, desse espaço para se autorregularem, tanto emocionalmente quanto sensorialmente. Temos também o IFES de Vitória, né, que foi criado também ano passado, em abril. E assim, essas iniciativas dos institutos federais, eu achei muito bacana, né? Porque é um respeito à diversidade, é um respeito, é um acolhimento, é um cuidado com esses alunos que estão chegando, né? E não é levar o consultório para a escola, mas ter, né? De forma alguma, né? O projeto terapêutico é individual, mas você ter ali no ambiente escolar um ambiente, uma sala que vai trazer esse conforto para o aluno, né? No momento que ele está ali, né, com os estímulos, né, muito sobrecarregados sensorialmente, então eu vou lá na sala, eu vou ter um ambiente com uma luz mais aconchegante, mais confortável, eu vou ter um balanço, né? Eu vou ter materiais táteis, eu vou ter um abafador. Eu queria que você falasse um pouco da importância desses, né, desses dispositivos no ambiente escolar. Eu acho que eu espero que aí vários institutos federais aí venham muitas salas, né, de autorregulação emocional. Essa sala multissensoriais, né, que a gente pode chamá-la de multissensorial, ela, em ambiente escolar, é uma ferramenta, eu acho, cada vez mais reconhecida, né? Não só, vou dar um outro exemplo aqui, não sei, então, eu acho que está acontecendo um movimento voltada mesmo para essa questão, para essas salas. Por exemplo, alguns shows agora já estão tendo salas, né? Jogo de futebol, estádio, né? Isso, ou seja, uma questão voltada mais para essa inclusão mesmo, né? Das pessoas ali que sofrem disfunção de integração sensorial. Porque, primeiramente, né, você tem ali uma regulação emocional, comportamental e sensorial ali, né? Estudos vêm indicando que ambientes multissensoriais controlados ajudam a regular as emoções, comportamentos, né? Essas pessoas, esses indivíduos, eles podem utilizar essas salas sensoriais e mostra, né, para se autorregular,
né? Redução de comportamentos disruptivos, né? Assim, bem interessante. Ajuda no melhoramento, né? Já que a gente está falando do Instituto Federal, no desempenho acadêmico, porque pode levar a um desempenho acadêmico melhor, né? Uma revisão publicada no Jornal de Terapia Ocupacional, ela discutiu as intervenções sensoriais, que incluem as salas sensoriais, como que ajuda esses indivíduos a se regularem e poder melhorar a participação nas atividades acadêmicas. Porque se eu estou regulado, eu tenho atenção, eu tenho concentração, eu consigo permanecer na sala de aula, eu consigo regular todos os sistemas sensoriais. O que é mais importante ali? Eu tenho que prestar atenção no professor, eu estou fazendo um trabalho com meu colega, né? Eu consigo prestar atenção, consigo me concentrar, né? Eu consigo participar de forma mais afetiva nas atividades escolares, né? A gente pode falar também de uma inclusão, de uma acessibilidade, né? Eu acho que essas salas, elas promovem a inclusão de diferentes alunos com necessidades sensoriais, né? Não é só TEA, né? Qualquer pessoa pode fazer uso. Exatamente. Né? Porque, não sei, se a gente pensar a gente enquanto também estudante, às vezes a gente não dá conta muito de estar ali, a gente vai se ajeitando na cadeira. Ou a gente vai, você pode ver que sempre tem alguém derretendo, né? Que a gente fica pensando derretendo. Exatamente. Né? Ou então toda hora mudando a posição do corpo ali, né? Você vai se autorregulando, você consegue mesmo. Né? Você vai fazendo. Mascar chicletes, né? Você pega um chiclete, você masca para poder dar uma sensação, para poder prestar atenção, enfim. A gente vai se organizando, se autorregulando. Tem pessoas que vão precisar dessa sala mesmo, né? Sair um pouco ali, a informação tá demais, não tô dando conta, né? E volta, né? E é algo assim, né? Então, não vai ficar lá, né? Não vai ficar lá eternamente, né? Ela vai se autorregular e vai voltar, né? Ô, Alex. Pode reduzir o estresse, né? Porque, né? Pode, né, diminuir pode diminuir o estresse, a ansiedade. Sim. Tem a relação da inclusão, da acessibilidade, né? Essas salas, né, inclusive, no Instituto Federal de Vitória, elas são abertas para qualquer estudante em um momento de desregulação emocional, ou seja, o aluno está com uma crise de ansiedade, que é tão comum, né? Ele não precisa de ser autista para ele frequentar essa sala, né? Para todos os alunos que têm essa necessidade, né? De ter um momento ali para respirar, né? E assim, são iniciativas legais demais, então é um reconhecimento, né, que as estratégias sensoriais, elas ajudam nesse aprendizado, como você mesmo falou, né, quando o aluno ele está organizado, ele vai aprender melhor, né, e Alessia, às vezes tem alguns objetos, né, que os alunos costumam utilizar na sala, é claro, né, que a gente falou aqui vamos falar, né, num episódio sobre o PEI, o Plano Educacional Individualizado, que ele é feito também, não só com os professores, com o NAPNE, mas também com os profissionais que acompanham esse aluno. Então, ele está sendo acompanhado por um terapeuta ocupacional, vamos dar um exemplo, o profissional pode orientar, né, esse aluno precisa de tempos, ele não vai conseguir, assim, para ele é difícil ficar na sala, assistir a aula integralmente, às vezes ele vai precisar de sair um pouco, né, buscar uma regulação emocional, retornar para ele ficar mais organizado, ou então uma sugestão desse aluno usar um abafador dentro da sala, né, para ele conseguir focar melhor, para ele conseguir se concentrar melhor, ou ele pode usar uma almofada que dá essa sensação, né, de que ele vai se regular melhor. Então, eu queria que você falasse um pouco desses objetos que geralmente são utilizados pelos alunos na sala de aula para conseguir essa organização aí, né, para que ele se organize melhor. A gente vê mais, o que a gente vê mais é abafador, né? Mas tem outros que a gente sabe que auxiliam também, né? Um colete, né? Vai depender de qual sistema
né, que está impactando dessa regulação desse sujeito ali. Uhum. Então, a gente tem várias estratégias, né? Depois de uma avaliação, né? Você deu vários exemplos. Depois de uma avaliação que você faz e você vê aonde está essa disfunção sensorial, qual o sistema apresenta essa disfunção sensorial, né? E como que eu posso, né? Quais são as adaptações que eu posso, tanto escola quanto casa. Uhum. Então, por exemplo, você falou que aparece mais o abafador. Sim. Né? Muitas crianças TEA, né, ela tem uma questão de uma hiperreatividade, né, relacionada a sons. O que é hiperreatividade? Explica para nós. Vou explicar. Não tem problema. Bom, essa hiperreatividade a gente pode colocar como se os indivíduos reagem a estímulos sensoriais de maneira mais rápida. Sim. Com mais intensidade. Podem ter um limiar, eles podem ter um limiar de excitabilidade baixo. O que seria esse limiar de excitabilidade? É como se fosse assim, é um conceito da fisiologia e da neurociências, onde se refere o nível mínimo de estímulo é necessário para desencadear uma resposta em uma célula nervosa ou muscular. Então, esse sujeito, ele tem, suas respostas, elas são excessivas e muitas vezes negativas diante das sensações, trazendo prejuízo nessa participação em ocupações diárias. Esse baixo limiar de excitabilidade, ele faz com que esses sujeitos acometidos, eles apresentam desordem em seus aspectos emocionais e comportamentais, como impulsividade. Às vezes a criança está ali, até irritabilidade, agressividade, às vezes ela está ali irritada, aí você vai achar que é uma questão de comportamento, e quando você percebe, não é uma questão sensorial por causa de uma hiperreatividade. Né, a pessoa, o indivíduo, a criança pode estar ali irritada por causa de um som, um barulho que um coleguinha está fazendo na sala, um barulho que abriu algo. Esse barulho foi, né, chegou, foi processado de um jeito que não foi legal, que não foi correto, não teve uma resposta adaptativa. Uhum. Então, ele pode ficar irritado, ele pode ficar intolerante às frustrações, dificuldade na socialização, ansiedade, desatenção no nível de atividade. Uhum. Então, essa hiperreatividade, né, ela dificulta esse sujeito a suportar ambientes e atividades em quais eles estão expostos aos estímulos mal interpretados. Ô Alessia, então essa hiporreatividade é como se fosse esses indivíduos que têm a hiporreatividade... Eu estou falando de hiper. De hiper. Então, assim, um adolescente que... Né, para um adolescente típico, é como se fossem para eles, um som que escuta, para eles é como se eles escutassem muito mais alto. Sim, sim. O toque que você dá nesse sujeito é como se estivesse furando, doendo, né? E a gente vê a reação dessas pessoas na questão do abraço, de não gostar de abraçar. Varia. Né? Que já chega e cumprimenta a gente, mas tipo assim, não me abraça não que dói. E às vezes as pessoas confundem esse comportamento, né? É porque ele... na verdade... Um afetivo, mas isso tem a ver com a sensação que ele tem no corpo, que é muito, né? Isso na verdade, né, varia dos sistemas. Por exemplo, no sistema tático, você deu exemplo aí, tem criança com a própria roupa da escola, dependendo do tecido, já fica incomodada, né? Porque é um tecido que quando tá lá, encosta na minha pele, causa uma sensação desagradável de estranheza, né? Tem pessoa que fala assim, ela tá coçando demais, eu não consigo ficar, né? Então você imagina, você tem uma questão voltada para tátil relacionada a tecido, aí você imagina você com o tecido lá da escola, né, do uniforme escolar, onde você não dá conta de ficar e tem que ficar ali com ele, que ele é obrigado a ficar, e como que isso impacta lá, né? Porque ele não vai dar conta, ele vai ficar toda hora se mexendo, se coçando, querendo tirar, tem criança que quer tirar
porque não dá conta, né? Aí você não entende isso, você fala, não, você tem que ficar, você vai ficar. E como que para ele aquilo é tão estressante, é tão angustiante, porque o cérebro não está processando de forma adaptativa, ele está dando uma resposta. Por quê? Porque está chegando, essa informação está chegando, é como se fosse 5 vezes maior que chegasse para você e para mim. E aí a gente tem o tátil, tem o... Sim, e aí o tátil, por exemplo, essas crianças são sensíveis ao ser tocadas, sensíveis quando são tocadas, toque inesperado, que você já falou, reagem mal a diferentes texturas, que eu acabei de falar também, dessa questão, né? Principalmente as suaves, sabe? É engraçado, né? Como assim, principalmente as suaves? Se eu tenho uma hiperreatividade, as suaves também, né? Eu posto uma resposta. Geralmente não gosta de sujar, sabe? Aquela pessoa que, nossa, na hora que viu que tá suja, quer que tirar, tem que tirar. Não gosta, por exemplo, de tintas, de fazer atividades que voltam com tinta, que tem que molhar essa mão, que tem que sujar essa mão, pintura, areia, reagir a cortar cabelo, unha, enfim. O gustativo, né, assim, tem gente que é exigente na alimentação, na escovação de dente, então eles podem engasgar com a comida, ou cuspir essa comida, explorar menos a boca quando você é bebê, sabe? O auditivo, desculpa, pode falar. Aquelas pessoas, né, que a gente não está falando só de criança, mas de pessoas que comem somente um tipo de textura na alimentação, não suportam determinados alimentos, né, porque tem a ver com a integração sensorial também. Com essa textura, que aí também tem questão, né? Tátil também, gustativa e até olfativa, porque o cheiro pode, né? Então, por exemplo, se uma criança está ali, de repente está perto, estuda numa escola onde a cantina é perto, onde estão fazendo ali a merenda escolar, vamos dizer assim, e o cheiro, né? Porque a gente sabe que o cheiro, principalmente merenda escolar, além de ser gostosa, merenda comida, né? Tem muito cheiro, né? Então, para ela, eu posso sentir incomodada. De repente, ela está com a sala de aula toda organizada, ela se desorganiza e a professora fala assim, mas de onde está vindo? De repente, é o cheiro que está vindo lá da cantina, né? De onde está sendo feito, né? Assim, então, o cheiro, ele também me induz a não querer comer também. Não é só questão da textura, porque se eu não dou conta do cheiro, se eu não suporto esse cheiro, o cérebro já registra que o gosto, né, não vai ser legal, porque porque o cheiro não tá legal, o gosto também não tá. Então tem gente que responde mal odores, é imperceptível para outros. Por quê? Porque eu tenho hiperresposta. Podem vomitar quando expostos a cheiros mais fortes. Acontece muito, né? O visual, ele se sente desconfortável luz fortes, espaços com muitas informações ou cores. Então, eu vou falar um pouquinho de criança que eu atendo, mas qualquer indivíduo, óbvio. Mas tem criança que quando vai lá para a escola, maternal, creche e tal, é tanta exposição na sala de aula, né? Porque é tudo desenhadinho, tudo bonitinho, que ela não dá conta. Ou então, muita informação para ela que ela não vai dar conta de ficar na sala, porque ela quer olhar para tudo, ela quer ver tudo, ela quer mexer em tudo, porque não dá conta. Isso pode acontecer também numa sala, né? Se a gente está falando de estudos técnicos, podem ter salas que são super estimulantes. Por mais que você fale assim, não, mas, sei lá, sala de computador, né? Às vezes. É muito computador, é muito barulho. Então, aquilo pode desencadear também uma crise, né? Uma dificuldade de processar aquilo, enfim. Alessia, eu estou escutando, né, assim, a sua explicação aí sobre a hiperreatividade. Eu me lembrei aqui da Temple Grand, ela é viva ainda, uma autista, né, americana, e contribuiu muito. Ela tem livros lançados, ela tem doutorado em zootecnia, né, manejo de animais, e especialização também na área da educação, e ela dá palestras sobre autismo, né? E ela conta a experiência dela e nos ensina muito sobre as questões sensoriais dos autistas. Então, o livro da Templo, ele foi assim
Nossa, é muito interessante, né? Eu acho que as pessoas que tiverem interesse em assistir o filme, né? Tem pro Grand, né? Ela vai contando, relatando de como que esses estímulos sensoriais a incomodavam e as saídas dela, né? Então, a história dela, quando ela vai para a universidade, ela, diante de tantos estímulos, né? E que ela ficava, assim, numa desorganização total, né? Porque é comum, né, diante da desordem sensorial que ela apresentava. E ela cria, Alessia, a máquina do abraço, né? Ela cria esse dispositivo que ela entra dentro dessa máquina, né, nos momentos que ela está muito com essa desorganização, né, sensorial, e ela recebe aquele aperto. Ela não gostava de abraço, né? Sim. Tem uma hiperatividade a seu toque. Mas a máquina do abraço, ela acalmava. Eu acho tão fantástica a história dela que ela cria esse dispositivo para ela, né? Porque essa máquina, ela exerce uma pressão profunda, o toque de pressão, né? E ele pode fornecer uma entrada proprioceptiva para todo o corpo. E se eu ofereço essa entrada proprioceptiva para todo o corpo, né, eu tenho um efeito calmante naquilo. Né? Eu posso reduzir o estresse, a ansiedade através daquilo. Porque tem estudo que falam que a pressão profunda, ela libera serotonina no cérebro, né? Então, ela funciona como neurotransmissor. E a gente sabe que a serotonina, né, ela é conhecida como o neurotransmissor da felicidade, né? Enfim, então, pressão profunda com entrada proprioceptiva me gera esse conforto que eu vou sentir, né? Essa pressão, ela vai ser calmante, vai reduzir. E isso também, por exemplo, pode ser lá na escola, se não tiver, que seria interessante ter, mas se não tiver, a criança também pode usar, o indivíduo também pode usar um colete sensorial. Eu acho muito interessante, né? Que ele pesa no corpo, né? Isso. Principalmente aquela criança que ela está inquieta, inclusive para os jovens com hiperatividade, né? Sim, porque muito pesa, é como se eles organizasse ali, né? 80% dos autistas, eles têm transtorno eles têm TDAH, né? Então eles podem ter, né, dessa tanta hiperatividade da questão da atenção. Então isso pode ali se organizar e chamar, né, a pressão profunda, ela vai acalmar, ela vai se regular. Então, não só essa questão voltada desse colete, mas também na escola, por exemplo, você já viu pessoas, já vi vários adultos fazendo também, porque você pediu para dar exemplo, né? Mastigando caneta. Eu já vi vários, né? Aí você fala assim, uma pobre ideação, é uma busca sensorial, o que seria isso? Aí você teria que fazer uma avaliação. Mas aí a gente vai arrumando estratégias, né? A gente pode colocar algum mordedor em cima do lápis ou da caneta. Pode usar, por exemplo, pirulito, que você vai ter que fazer pirulito, aqueles grandinhos, ou alimentos crocantes que você vai ter que ficar mastigando, e que isso vai diminuindo, né? Vai te ajudar a regular, diminuir essa busca, se é uma busca oral ou não, enfim, né? Existem várias acomodações sensoriais para ajudar. Tem criança que não pode ficar muito perto, tem a questão da luz, você tem que observar, né? Como que a luz está entrando na sala de aula. Tem uma questão visual aí, ele se sente desconfortável com muitas informações ou cores, eles são sensíveis agitados a luzes. Sim. Entendeu? Ficar em um determinado local da sala, onde tem menos pessoas circulando. Isso. A própria sala pode ter um espaço também, sabe? Utiliza-se muito pode utilizar também, sabe, a bola, geralmente o pessoal fala feijão de pilates, essas sessões, assim. Você tem ali também questão vestibular e também ajuda na questão proprioceptiva, você consegue ali também se regular ali. As salas de autorregulação, com certeza, tem uma bola de pilates, né? Sim, pode. Seria interessante ter. Balanço. Assim, que seria interessante ter um balanço, porque o balanço também pode... Qual que é
qual que é o benefício e para qual tipo né, da questão? A hiperreatividade, você falou um pouco da hiper, né? Quer falar da hiper? A pessoa sente um estímulo para ela é 10 vezes mais do que ela como ela processa, né? O hiper são respostas aversivas ou defensivas. Sim. Ele pode apresentar comportamento alterado. O hipo, ele tem reações de amplitude menor que a esperada. Tem pouca atenção para a informação sensorial do ambiente. Então, por exemplo, na questão tátil, esse indivíduo ele pode ter arranhões, pequenas feridas e nem se saber como que foram feitas, de onde que vieram, que momento que foi. Foi na hora que eu estava ali com um colega, foi aqui que eu estava sentado. Por quê? Porque ele pode apresentar pouca sensibilidade à dor. É muito interessante, né, Alessia? Cada ele não liga. Pessoa tem um perfil, né? Tem um perfil, ele não liga. É muito comum a gente escutar, né? E a gente ter relatos. Eu também trabalho, né, na clínica aí com crianças e adolescentes autistas, né? A gente percebe muitas vezes assim, eles estão buscando uma sensação no corpo, eles se machucam, eles não sentem dor, né? Eles batem a cabeça, às vezes, não sentem dor. Isso é uma busca? Não, a busca é outra coisa. Tá, eu queria que você explicasse para a gente. Porque a busca sensorial. Eles podem ficar diferente lá, né? Nós estamos falando do sistema tátil, diferente do hiper que não consegue ficar com a mão suja, ele pode ficar com a mão suja, ele pode se sujar quando come, nem perceber que sujou. Aquela indivíduo, aquela criança que veste a roupa e quando você vê, tá toda dobrada, né? Ele não consegue perceber, né? Assim, tá toda torcida ali no corpo e ele não consegue. Né? Por quê? Por causa disso. Por quê? Porque a reação é menor, né? Ele tem pouca atenção para a informação do ambiente que está chegando, dessa informação sensorial. Então, por exemplo, a gente falou do visual lá, eles apresentam poucas atenções também relacionadas ao ambiente. Então, tipo assim, você pode mudar qualquer coisa na sala, decoração, não vai incomodar. Não consegue. Porque o som alto não vai incomodar. Também, na questão auditiva, você pode falar alto com eles, parece que você vai achar que eles parecem responder melhor aos sons mais agudos, você pode falar alto que eles, sabe, ali. Né? Por exemplo, no sistema vestibular, né? Que o sistema vestibular é voltado por equilíbrio, noção de espaço, o que acontece? São sujeitos que você fala assim, nossa, que menino desorganizado, que menino descoordenado, que menino desajeitado com as outras crianças. Esbarram facilmente nas coisas, né? Vai derrubando em tudo. Então, seria interessante aquela criança que entra e já derruba tudo. Então, por exemplo, afastar um pouco as cadeiras, né? Deixar um caminho melhor, maior para... Né? Ou então, toda hora que tá ali na cadeira, deixa cair alguma coisa. Toda hora assim, professora, caiu, pega para mim, ou deixa tudo cair, né? E da questão proprioceptiva, geralmente eles cansam facilmente no mínimo esforço. Então, quando caminham, eles ficam muito exaustos, depois de parar. Aí você fala assim, a criança preguiçosa. Não é aquela preguiçosa. Né? Porque ela cansa. Aí, quando você fala de busca, quando a gente fala de busca, a busca é a informação que a criança tem, que ela obtém, não é estruturada. Costuma aumentar o nível de alerta. Ela ficou ainda mais organizada. Por exemplo, tem pais ou criança de novo, mas qualquer sujeito, né? Fala assim, nossa, essa pessoa é agitada, ela busca constantemente movimento, né? Parece que ela sai, ela vai para algum lugar, ela não para. Não consegue ficar sentada. Não consegue, ela volta fazer uma atividade. O indivíduo que vai para o intervalo, ou você tem uma atividade, uma aula de educação física, né? Dependendo, assim, você fala assim, nossa, vai voltar, vai ficar... Então, parece que ela vai se cansar, né? Que ela fez o esforço ali, mas ela pode voltar ainda mais agitada, dependendo, né? Porque esse comportamento de busca, ele interfere muito nessa questão da participação social, porque eles são muito impulsivos, eles são demasiadamente ativos, entendeu?
às vezes eles podem ser vistos como mal educados, sem limites, podem ser até confundidos com crianças TDAH, com TDAH. Então, a criança tem muita busca sensorial, ela tem necessidade de tocar no outro constantemente, ela salta o tempo inteiro, empurra as pessoas e tem problemas de concentração. Então, para esses jovens, as acomodações sensoriais na sala de aula vão auxiliar, né, Alessia? Sim. A essa organização. Sim. Né? Aí tem que saber o que ele está procurando, o que ele está buscando. É tátil, é auditivo, é gustativo, Sim. É visual, né? É vestibular, que é sempre o movimento, que tipo de velocidade que gosta? Velocidade rápida, né? Enfim, proprioceptivo, gosta de abraço apertado. Essa criança, diferente da ímpar, ela gosta de abraço apertado, de bater nas coisas, nas pessoas, se jogar no chão, aquela criança se joga, de empurrar, de atirar objetos com força. É o que a gente chama, né? Alguns terapeutas falam, né? A dieta sensorial. Você vai proporcionar àquele indivíduo o que ele busca, né? O que ele precisa para ficar mais organizado, né? Sim. Então ele precisa de movimento, ele precisa de balanço, ele precisa de estimulação tátil, né? E aí, só lembrando que essa busca não significa que a sensação é terapêutica, porque nem todas as crianças, vamos dizer assim, buscadoras, têm problemas de integração sensorial. E nem todas as crianças têm problemas de integração sensorial, buscam o que elas precisam. E aí você tem que ter um olhar, aí você está falando, vigilante para ela, sabe? Ai, Alessia, tá tão interessante aqui a nossa conversa. Eu acho que o nosso tempo aqui já está caminhando para o final, né? Assim, é tão interessante porque a gente entende, né? Como que funciona, né? Como você trouxe as pessoas autistas, a probabilidade de ter uma desordem sensorial, ela é muito alta, né, Alessia? 90%? Você falou anteriormente. Sim. Chega até 95%, podendo chegar até 95%. Ou seja, é um tema tão importante, né, para os professores ficarem atentos, né? E é claro, né, que eles vão lidar com o comportamento, né, de algum aluno autista, que o nosso podcast é voltado para o autismo, né? E tendo conhecimento, né, da integração sensorial, acho que esse podcast ele traz, né, você traz para a gente informações valiosas, e isto é importante, assim, ter conhecimento e igual como a gente tem vários temas aqui no podcast, a gente vai ter também sobre o plano educacional individualizado e a importância dele, porque nesse plano, todas as pessoas ali, inclusive o aluno que conhecem, e a gente inclui também os especialistas que acompanham esse adolescente, esse aluno, né? Ele vai ter um direcionamento, e isso vai ajudar os professores, né? No sentido, é legal utilizar determinadas acomodações sensoriais para esse aluno. É legal ele, de repente, fazer a prova num lugar separado, porque os estímulos vão atrapalhar a concentração dele, né? É legal ele ter pausas, né? Para ele é difícil assistir uma aula de, não sei, 1 hora direto, né? De repente vai ter pequenas pausas, né? E como a gente está falando... E isso vai ser definido no PEI desse aluno, né? Então, eu acho que isso que você traz, assim, o tema de hoje da integração sensorial, ela é muito importante, né? Para as pessoas terem conhecimento que existem estratégias, né? E a gente tem aí as salas de autorregulação sendo criadas, assim, eu fico muito feliz que existem estratégias para deixar esses alunos mais confortáveis e aumentar o nível de aprendizagem deles na escola. Sim. Né? Só lembrando que transtorno de processamento sensorial, né, a disfunção, ela não só se resume a transtorno de modulação sensorial, de hipo e busca, né? A gente também tem transtorno de discriminação sensorial e a gente também tem de base sensorial. Então, eu sei que já está acabando. Né? Aí daria um outro episódio, né, Alessia? Para a gente falar, porque seria interessante falar da discriminação sensorial. Sim. Tem aluno que tem dificuldade, e isso impacta diretamente na aprendizagem.
a gente vai ter continuidade, né, desse podcast, e eu acho que a gente vai poder depois trazer outros assuntos, né, dentro da integração sensorial para a gente poder aprofundar mais. Sim. Mas eu achei, assim, muito legal. Queria te agradecer, Alessia, pela sua participação, né? Eu que agradeço, Maria. E fantástico, né? E a sua participação aqui foi legal demais. E que venham aí mais salas, né, de autorregulação sensorial e emocional nos institutos federais, Alessia. Também acho super importante. Não só nos institutos federais, né? Assim, mas eu acho que escolas em geral, né, Alessia? Escolas em gerais, né? Toda a comunidade acadêmica, né? Assim, seja lá no ensino fundamental 1, no maternal, ensino fundamental 2, né? Ensino médio, ensino superior, né? Que todos tenham, né, essa possibilidade, porque eu acho que é respeitar a individualidade de cada um. Né? Isso é inclusão, né, Alessia? É inclusão. E não significa, né, que é só para crianças, para indivíduos, alunos atípicos, né? Qualquer pessoa pode aproveitar, né, os benefícios que essas salas multissensoriais, né, beneficiam, né? Assim, então, eu acho que seria muito interessante realmente ter em todas as, né, em todas as escolas, em todos os institutos, em todas as universidades, enfim. Então tá bom, minha querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos encerrar aqui, né? E em breve teremos mais episódios aí do podcast Autismo na Real. Um abraço a todos. Obrigada, tchau, gente.